Boa tarde, Marcel, tudo bem? Boa tarde, Renato. Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Tirando esse frio que tem feito, no mais tudo Vai. jóia, Minha tudo bom. pandemia, né? Mas tá acabando. O povo tem que tomar vacina, né? É. Parar de Né? escolher. Parar de escolher, né? Eu tô aí, tô esperando. Sábado, sem ser esse sábado, no outro sábado, eu completo 12 semanas e aí vou atrás da minha segunda dose de AstraZeneca, Ah, que né? beleza, que beleza. É, Eu também. Agora, próximo Descende eu devo tomar, né? Aí por conta joia. da. Pra que ninguém estranhe, por conta da profissão, que a gente já vai chegar lá. Eita, tá, não, tranquilo. Pode deixar que a gente vai falar da profissão. Marcel, me diz uma coisa, que idade tu tem, Marcel? Tô com 30 anos. 30 anos. Ah, Uhum. legal. E me diz uma coisa, qual a tua atuação profissional? Sou perito criminal Perito criminal, aonde? no estado de Goiás. Tá de Goiás. Ah, que Isso. ano, que ano você ingressou? 2008, na engenharia química aí da FURG. Ah, não, eu tava perguntando como perito, velho. Ah, como perito. Tô com 4 anos, tá fechando 4 anos agora Ah, tá na certo. profissão. Tá, me diz uma coisa, sempre pensou em ser perito? Não, não, Foi uma de forma oportunidade que alguma. apareceu. Foram os caminhos que a vida foi tomando, né? Mas a minha ideia inicialmente era ficar no ramo da indústria química, Ah, como eu já atuei, né? tá certo. Mas acho que a vida vai mudando, né? A gente vai percebendo certas coisas na vida se você não tomar uma ação, né? Não tem como chegar no ponto onde você vai se sentir bem, completo e tudo mais. Ah, legal. Tá, me diz uma coisa, e você se formou em que ano na FURG? 2014, acredito? Acho que foi 2014. 2014, tá. Você é da onde? Mato Grosso do Sul. Que cidade é? Eu nasci em Campo Grande, mas passei basicamente em Jardim Dourados aí, a infância e adolescência. Ah, e como é que veio parar aqui em Rio Grande? Vestibular. Fui olhando os cursos, né, que tinha em Federal de Engenharia Química. Na época eu tinha visto bastante a UFSCar e as federais da parte do sul inteira, né? Sei, E aí deu certo de eu passar na FURG e aí eu vim pra FURG. Fui pra FURG, né? Pensar aí. tá certo. Tá, você fez mais de um vestibular? Fiz mais de um vestibular. E passou nos Mas, outros? não. Em outros cursos passei, mas não em engenharia química. Tá certo. E sempre foi engenharia química que você queria fazer? Não foi não. Inicialmente eu pensava em fazer alguma ciência mais básica, né? Básica, não sei se é o termo correto, mas mais fundamental, tipo matemática, física, química. Sei. E aí eu me lembro de uma conversa que transformou assim a minha vida, que foi um professor, meu professor de matemática, que me dava muito bem com ele. Ele falou: "Cara, não entra nessa não, vai para uma engenharia. Porque se você quiser dar aula futuramente, você vai conseguir dar aula com engenharia, mas tem todo um campo aí profissional e de atuação em indústria, no mercado, que expande os seus horizontes, né?" E aí, dentro dessa fala dele, eu fui pesquisar qual engenharia eu achava interessante e achei, dentre elas, a engenharia química bem interessante. Tá, e me diz uma coisa assim, você sempre se dedicou com ciência? Bastante, Bastante. bastante, muito, muito mesmo. Eu era aquela criança que desmontava carrinho para ver como funcionava, que participava das aulas de biologia da minha mãe, sabe? Porque eu adorava botânica. A tua mãe tem formação em botânica, Ela é bióloga. bióloga, e ela, e Né? ela, e ela dá aula em que nível? Na verdade, ela nunca deu aula. Ela tem biologia e é formada em direito também, e aí ela atua na parte jurídica, na parte do sistema judiciário. Ah, mas assim, talvez eu tenha entendido errado, mas a parte você disse que atuava, que as aulas de biologia, de botânica com a sua mãe, aí eu não entendi. Isso, da faculdade dela. Ah, entendi, Da você já era faculdade mais dela. crescidinho, mais taludinho, enquanto ela fez o curso.
Não, era criança mesmo, era tipo 8, 9 anos, o meu irmão tinha 7 anos e o professor deixava a gente lá nos laboratórios. E aí a Ah, gente coisa boa. participava das práticas, foi bem Ah, legal, assim. legal, legal. Esse letramento científico cedo, assim, ele é importante, sabe? É, Essa oportunidade de abrir, assim, as pessoas abrirem as portas das instituições para as crianças irem lá, né? nossa, demais. Despertar o interesse numa criança, se acende coloca uma fagulha É, ali, né? não se apaga, é verdade. Isso é verdade. Tá, e me diz uma coisa, e aí você chegou em Rio Grande, você era do Mato Grosso, o que que você estranhou na cidade? Ah, o frio, né? Vem do calor, a primeira coisa é o frio, né? Tem bastante diferença cultural, né? Aham, Mas não foi de estranhamento, foi mais no sentido de notar que existia uma diferença, sei. mas não sotaque, né, e tudo mais, mas eu não acho que foi uma adaptação difícil, não. Sei. Foi uma coisa bacana. Tá, e me diz uma coisa, você morava aqui em que região da cidade aqui em Rio Grande? Eu morei no centro. Morou no centro? Morei no centro, sempre dividi aí apartamento com os colegas da faculdade mesmo, né? Sei. Amigos até hoje. Bem no centrão ali. Bem no centrão. Bem no Ah, centrão. joia. Não, eu Teve uma pergunto por época que causa do cassino, né? é, a gente, acho que no final da faculdade a gente se arrependeu de não ter morado no cassino, mas, mas foi assim. Tá certo, tá. Me diz uma coisa, aí você se formou Uhum. e aí primeiro retornou para o Mato Grosso, o que que você fez? Não, aí, último ano eu consegui um estágio em Porto Alegre, na Braskem, Ah, e aí, como é que posteriormente, você conseguiu esse estágio na Braskem? Vamos começar pelo estágio. eu acho que quando a gente está nessa fase, é até uma mensagem que eu acho que é importante. Não tem escolher, né? Não tem escolher, você tem que ser escolhido. Então, acho que é a questão. Então, na minha opinião, você tem que dar tiro para tudo quanto é lado. Tá, quantas seleções dessas de estagiário e de trainee você fez? Né, eu fiz várias, mas a Braskem foi a terceira que eu fiz. Tá. E isso é muito importante, porque você não sabe como você vai se comportar frente a uma entrevista, né, de emprego, né? Então, a primeira foi um completo desastre. Sei. Falei cada coisa absurda, Renato. Passei uma vergonha. Falei, meu Deus, o que eu tô falando? Completamente descontrolado. A segunda foi um pouco Que melhor, fui empresa era? Só na curiosidade morta. Alcoa, cara, na Na Alcoa! Alcoa, na Alcoa. Esse vexame foi na Alcoa. E eles me desestruturaram com as perguntas, sabe? E com razão, tem que testar mesmo, né? Sei. É um processo seletivo, esse é o objetivo. Não é para ficar, não é uma conversa entre amigos, na realidade é É, uma entrevista, né? é, É uma entrevista com fins seletivos, ou seja, é um é processo seletivo, como tu dissesses, né? isso. E aí depois foi outro, eu não me lembro qual era, mas depois foi a da Braskem. E na Aham. Braskem, eu senti que tinha dado, alguma coisa tinha dado certo, sabe? Tinha uma sintonia, tinha um tuning, Tinha, assim, tinha uma tinha, ressonância. tinha. E eu acho que eu já até te contei essa história, né? Mas lembrando que o Bernard fala, né? 50% da vida é sorte, 50% da vida é competência. Ah, Por que eu estou falando isso? A sorte foi eu ter alguém de controle que era da parte de controle e automação naquele local, naquele momento que era a minha entrevista. E aham. a competência foi nós dois, eu e você, Renato, ter desenvolvido um trabalho Sei, junto na área de controle. sei. Então, a hora que eu comecei a falar de controle, o olho do cara brilhou. Aí eu falei fuzzy, aí o cara, meu Deus, pronto, sabe? Aí, entende? Então, acho que isso é muito importante, você tem que estar no momento certo, mas você precisa da competência para Sei. você conseguir assumir aquele desafio. Tá, agora deixa, já que você tocou nesse assunto, assim, o fato de você programar teve importância porque você pôde falar a respeito desse trabalho nessa entrevista, porque o trabalho que a gente acabou fazendo juntos diz respeito a um programa de computador, né, para contextualizar quem está nos assistindo em qualquer instante, né? É um Sim, sim. controlador de nível, controlador fuzzy, né? Sim, Trabalho que a sim. gente fez lá em 2010, né? E Uhum, aí, isso. assim, você aprendeu a programar onde? É, na faculdade mesmo, vendo
um pouco contigo, um pouco vendo material, acho que foi bastante também vendo material, de maneira autodidata mesmo, né? Hoje tem tanta informação aí que você tem que correr atrás. Legal. Não, é porque assim tem muita mistificação a respeito dessa questão daquelas disciplinas que são as disciplinas do início do curso e que estão lá que às vezes as pessoas não sabem para que vão usar. Uhum. Por exemplo, a disciplina de algoritmos, tá certo? Uhum. E a disciplina de cálculo numérico, né? E essas são disciplinas que, naquela instância do curso, naquele momento da vida dos estudantes, eles não sabem direito para que vão usar, tá certo? É legal ter essa conversa e mostrar que isso impacta no futuro. Sim, sabe? Sim, com certeza impacta, Renato. Igual, eu acredito, naquela época, eu pelo menos aprendi que linguagem que era, mas era uma linguagem de muito baixo nível, assim, sabe? Era um Pascal? Era o que era? Pascal, isso, Pascal. Era Pascal. E eu particularmente acho que, não sei como está a cadeira hoje, tá, Renato, mas acho que seria interessante passar os alunos terem contato com uma linguagem um pouco mais de maior nível, talvez um C, um C++, um Python, não sei, mas abrir esse leque, sabe, porque eu acho que é o que está sendo utilizado hoje, assim, né? É que existe uma política de interesse no oferecimento dessas disciplinas de focar no algoritmo e nas estruturas de dados e não na linguagem em si. Sim, então fica muito sem aplicabilidade direta. As pessoas têm que adaptar aquilo que elas aprendem lá a respeito de estruturas algorítmicas, tá certo? Mas aí fica a pessoa não entende por que ela está fazendo um programa para calcular média. Sim. Só que aí quando ela chega em controle, por exemplo, e ela tem que fazer uma amostragem e tem que calcular uma média móvel, ela está aplicando aquele conhecimento lá, só que ela nem lembra que está aplicando aquele conhecimento lá, entendeu? Então a gente tem essa característica aí, né? Certo. Tá, e aí você entrou na Braskem. Entrei na Braskem, o parque de diversões para qualquer engenheiro químico, né? Uma petroquímica, um sonho. E eu caí lá em Triunfo. Lá no Polo de Triunfo. Isso. E a unidade era a unidade que produz o quê? É isso que ainda foi mais legal ainda, cara. Eu fui para as plantas piloto. E aí, para os futuros colegas aí que não sabem o que é uma planta piloto é uma planta em pequena escala, então a gente está falando aí, mas já é uma escala, ou pequena não é tão pequena como uma bancada, tá, pessoal? A gente está falando de um prédio de 2, 3 andares, comportando uma planta inteira que você entra com eteno, propeno no começo e sai com polietileno, polipropileno, depende do processo que está ali, né? E aí o incrível da planta piloto era justamente isso. Eu estava em contato com mais de 4, 5 processos que operavam de maneira constante durante aquele teste, que se testava diferentes condições operacionais. Então aquilo estava com todo momento, partia, testava, chegava na especificação, parava, já ia para outra campanha. Então, cara, um parque de diversões. Tive a oportunidade também de ir para piloto de etenoálcool, né, que eles chamam, e então foi incrível, assim. Isso foi meu estágio, tá? A respeito dessa planta especificamente de etenoálcool, né? Sim. Na realidade, isso aí é a planta que justifica existir eteno verde, né? Isso, é a planta de eteno verde. Ou seja, na realidade, esse álcool que é usado como matéria-prima nessa reação de desidratação, né? Porque é uma reação de desidratação do álcool. Catalítica. Catalítica com o intuito de produzir eteno, e a partir dali a rota é a mesma de sempre. Nada muda. Nada muda. O que muda é que, usando o álcool proveniente lá de uma fermentação de um açúcar redutor, né? Que veio de uma biomassa. Então a fonte original desse carbono foi um carbono da nossa atmosfera um dia. Isso, né? Exatamente. Tá, não, porque é importante a gente ter essa informação para os colegas, assim, valorizarem, por exemplo, bioquímica. Não, sem dúvida. As disciplinas bioquímicas nossas, por exemplo. Né? Esse é um ponto, assim, Renato, que não tem mais volta. A parte biológica do curso, ele não é uma tendência, é uma realidade. Essa parte que a gente tem que dar essa importância para a bioquímica, para os bioprocessos. É uma realidade, cara. Cada vez mais a gente vai ver isso, não só na petroquímica aí, mas em diversos outros processos.
É um caminho sem volta. Um caminho bom, muito bom. Você sabe que, só agora abrindo um parênteses, ontem eu tive um meet de orientação de projeto de graduação e aí as meninas estavam, o grupo estava decidindo o que vai fazer. Então é aquela etapa de início, assim, de coloca na mesa quais são as opções. Sim. E aí deixa ver, né? Por mais que a gente tenha uma opção que seja do coração da gente como orientador, tem que deixar a pessoa, né? E aí elas escolheram uma opção que é uma opção bem nesse sentido, que é uma opção verde, assim. E que vai envolver processo fermentativo também. Que bacana. E aí é interessante que a gente mantenha esse interesse nosso, porque tá mais do que claro que a gente precisa contribuir para tentar resolver esses problemas que estão acontecendo com o planeta inteiro, né? Com certeza. E aí, quanto tempo você ficou na Braskem? Foi um de estágio, mais 4 como colaborador, né? 1 de estágio e 4 de colaborador. Isso. Tá certo. E aí, quando você virou colaborador, você continuou lá em Triunfo? Não, aí eu fui para o Polo Petroquímico do ABC, aí eu fui para a unidade de insumos básicos. Então, contextualizando o que é a unidade de insumos básicos. É justamente essa parte da cadeia petroquímica que você vai sair da nafta e vai chegar até o eteno. Uhum. Então a gente divide a produção de polímeros, que é o que a Braskem faz. A Braskem é uma produtora de polímeros, plásticos, vulgarmente. Então você tem essa primeira etapa onde você vai converter a nafta ou outras vias, como existem, mas principalmente aqui no Brasil é nafta, até o eteno e o propeno. E a segunda geração, essa seria a primeira geração. A segunda geração é quando você vai pegar essas duas moléculas e vai fazer o PP, o PE e suas variações. Uhum. E aí eu fui para a unidade de insumos básicos. E aí eu fui trabalhar numa parte, inicialmente eu era a pessoa que fechava os balanços de massa da fábrica, era o cara que era administrativo, não era um engenheiro de fábrica, importante ressaltar isso. E jogava isso para o sistema. Então eu recolhia todas as informações de balanço de massa e jogava, eu e a equipe, né? Não era só eu que fazia isso. A gente tinha quantas pessoas trabalhando nessa equipe? Variava entre 3 e 5 pessoas. E a formação delas? Normalmente engenheiro químico. Assim, 60%, 70% de engenheiro químico, um ou outro engenheiro de produção, mas principalmente engenheiro químico. Tá. E aí, quanto tempo você ficou lá? Nessa parte de fechar balanço, mais ou menos 1 ano e meio, 2. Depois eu fui para a parte de planejamento. Planejamento e controle de produção. E aí seria mais de uma parte específica da planta, né? Tem um analista que fica como o principal, que ele coordena todos os pequenos, é como se fosse assim, coordena todos os pequenos planejamentos e controles, e aí você tem esses outros analistas que controlam algumas partes. Eu fazia o controle de gasolina, os solventes que saíram da fábrica, tolueno, chileno, etc. Fiz o controle de 2 plantas bem interessantes, que é de poliisobutenos e de uma resina hidrocarbônica que se chama Unilene. E, cara, novamente, um planejamento e controle de produção é muito legal. É muito divertido. Então, você está falando aí você está constantemente conversando com a parte da engenharia de produção, né, para entender o que está acontecendo na fábrica e poder simular isso de alguma forma. E você está olhando fora então, também, e olhando junto com o time comercial, junto com a logística que vai ser responsável por escoar todos esses produtos gerados, né? E fazendo programação de navio, sabe? Uma coisa louca, assim, muito legal. Quais as ferramentas que usava de software? Existe um programa que ele gerava esse planejamento, as macro premissas, digamos assim, e depois a gente ia refinando essa simulação. Era uma simulação, né? Mas era uma simulação que convergia para o melhor resultado sempre econômico. Você sempre pensa nos econômicos, colocando as restrições físicas. Então, a restrição da planta, a restrição logística, a restrição comercial. E aí o modelo
convergia para o melhor resultado econômico. Mas a interface era toda ambiente Windows? Sim. O nome do programa era, acho que era SC Mart. Tá, e me diz uma coisa, assim, aquela pergunta difícil de responder, né? Quando encerrou seu ciclo lá, ele encerrou por opção sua? Por opção minha. E aí, o que pesou nessa decisão? Qualidade de vida, Renato. Eu tava dentro de um local que eu gostava muito do que eu fazia, eu era apaixonado pelo que eu fazia. Tinha uma equipe muito bacana, mas eu estava morando num lugar e tendo um ritmo de vida que eu não era aquele que eu esperava. Você morava em que cidade? Em Santo André, no ABC Paulista. E quanto tempo de transporte até o trabalho? Até que não demorava muito, Renato. A ida era 25 minutos, a volta era um pouco mais demorada. E o horário era administrativo? Horário administrativo. Mas assim, aquela loucura de cidade conurbada com São Paulo, aquela coisa assim, que tu não sabe onde uma cidade grande acaba e outra começa. É o cinza constante, né? Aquela fumaça, enfim, só construção. E você imagina, eu sou um cara do Mato Grosso do Sul, cara. Eu ia dizer, o Piá que nasceu lá no Mato Grosso do Sul, né? Cresci vendo verde, né, cara, e valorizando isso. E aí eu comecei a pensar, cara, não é aqui que eu quero criar uma família. Então, essa parte eu acho que a gente não tem muito contato, nem imagina que isso vai acontecer na faculdade, né? Sei. Mas você é um ser humano, né? E aí que o profissional e o ser humano, eles vão de alguma forma convergir para você alterar o seu caminho e chegar onde você quer chegar. É só um pedaço da vida da gente, né? Não é a vida da gente, né? Isso, exatamente. Tem gente que elege o trabalho como se isso fosse 100% da vida. Sei. E não é o que eu quero, mas não está errado. Né? São as pessoas. Cada questão de foro íntimo, cada um escolhe, né? Me diz... Desculpa te interromper. E aí? Falar. Não? E aí? Aí eu comecei cara, preciso mudar. Comecei a buscar empresas mais do interior, mandei currículo e, cara, esperei, nada. Falei, cara, não tá tendo jeito. O que eu vou fazer? Aí, falei, cara, vou fazer um concurso. E aí começou a saga do concurso, né? Virasse concurseiro. Eu acho que eu não virei concurseiro porque eu fiz e passei, não continuei estudando, né? O pessoal concurseiro passa, continua estudando, vai passando, vai. Eu fiz e sosseguei. Né? Por enquanto. Eu tenho planos para o futuro, mas sosseguei. E aí vem todo um processo, né? De você escolher onde você vai atuar e começar a estudar. Porque aí você volta para um vestibular um pouco mais difícil, assim, né? Mas que, uma frase que eu gosto bastante, o concurso é uma fila que anda para quem estuda. Legal. Boa, vou escrever, vou botar na parede, assim, vou botar lá no laboratório quando eu voltar. O concurso é uma fila que anda para quem estuda. Muito boa frase. Parabéns. Não é minha. Não é tua, Não. Mas vou procurar até de quem é. Não, boa, procura. Mas aí foi isso. Aí começou essa saga, né? Inicialmente, eu não passei em vários concursos, inclusive para auxiliar de perito, que é um concurso bem mais simples. Não passei, continuei estudando. E aí foi cada vez mais isso, estudando, trabalhando. Então, começou a ter uma rotina bem forte, assim, porque... Ficou pesado. Ficou pesado. Teve épocas que eu dormia 3, 4 horas por dia. Mas eu sabia que isso era passageiro, Renato. Estava investindo num... Outra coisa meio desse ponto até mais filosófico de vida, o pessoal fala que tudo aquilo que você investe antes para pegar o retorno depois é positivo. E tudo aquilo que você dá antes tudo aquilo que você investe antes para ter o retorno depois é algo positivo na sua vida. Tudo aquilo que você pega antes para se esforçar depois é negativo. Quer o melhor exemplo?
paga Sim. no crédito e paga no débito. Qual que é mais barato? É o mais Tá simples. certo, tá certo. E eu sabia que eu estava pagando no débito ali. Eu estava dando aquele meu tempo porque aquele retorno ia vir. E veio. Sei. E aí Tá, veio. e aí? Aí você passou para Goiás e você estava em São Paulo. Isso. E aí, como é que faz? Como é que operacionaliza isso? Se mudou para lá? Não se mudou? Como é que fez? A ideia, Renato, era eu me mudar para lá. Tá. Essa era a ideia. Mas, mais uma parte do ser humano. Um mês antes, eu conheci o amor da minha vida. Legal. E moro em São Paulo. Sei. E agora, o que acontece? Cara, vamos ver o que acontece. Sei. Vamos ver. O nome dela é Lígia, a gente mora junto, então você já tem um lance aí do que aconteceu. Eu continuo com ela. Tá. Fiz o processo, né? E aí era uma ponte aérea. Uma ponte aérea. Aérea, entre aspas. Aérea. Isso. Quando eu cheguei lá, eu fui escalado para trabalhar no plantão. Como que é o regime de plantão? O mais próximo do que a gente tem aí na engenharia química é como se fosse trabalhar embarcado. Sei. Você trabalha uma quantidade de horas de maneira muito intensa num determinado período do mês e folga uma quantidade de tempo. Sei. Entendeu? Então esse é o meu regime de trabalho hoje. Eu vou para Goiás, trabalho de 10 a 12 dias e o restante do mês eu tenho de folga. E aí eu fico em casa. Né? Fico em casa, aspas, porque eu faço outras coisas, né? Mas é uma coisa muito bacana, porque eu adoro o que eu faço nesses 12 dias, e depois dos 12 dias eu tenho tempo para fazer outras coisas que eu também gosto. Sim. Então, é incrível. E assim, aí você começou a trabalhar e óbvio, né, que resolveu não continuar parado, resolveu estudar de novo. Continuei estudando. Tá, e qual foi a opção para estudar de novo? Aí eu conversei com você, né? Falei, Renato, tô pensando em fazer uma pós-graduação, um mestrado. O Renato me deu alguns conselhos e eu comecei a fazer o mestrado, então, na Unicamp. Como é um programa bastante intenso, né? Eu comecei a conversar com os possíveis orientadores e eles falaram, olha, o programa aqui é puxado. Fazer os dois ao mesmo tempo talvez seja complexo. Então, aí eu entrei como aluno especial no mestrado. O que eu fiz? Matei todas as cadeiras antes, então fui fazendo 2 cadeiras por semestre do mestrado, até vencer essa quantidade de cadeiras. Finalizadas essas cadeiras, eu entrei como aluno regular, só realmente para fazer a parte experimental, e que é o que eu estou fazendo agora. Tá, e me diz uma coisa, em que departamento você atua lá? Eu estou na parte, departamento de bio... É na parte biológica. Sumiu o nome agora, desculpa. Tudo bem. É o departamento de bioprocessos. Eles andaram mudando de nome. Isso. Eles tiveram uma reorganização agora e mudou o nome do termofluídico deles, mudou o nome, né? Uhum. E o do bio também mudou de nome agora. Isso. Tá, e me diz uma coisa. Assim, você... Esse trabalho seu de dissertação é em que linha? Com o que você trabalha? Eu estou trabalhando na parte... Ele tem um pé biológico e um pé farmacêutico. A ideia é criar um sistema de drug delivery, que a gente chama. O nome em português é meio estranho, mas seria um sistema de liberação de fármacos. A ideia é criar uma vesícula nanométrica que você possa fazer o carreamento, ou seja, carregar um fármaco ali dentro e entregar em algum local do corpo. E aí, para fazer isso, eu vou usar uma vesícula biológica, que se chama exossoma, e uma vesícula sintética, que se chama lipossoma. E eu vou fundir essas nanoestruturas, então eu vou colocá-las em contatos e fundir elas através de um processo elétrico. Então, eu vou fundir elas através de uma eletrofusão. E tudo isso vai ser feito em um canal microfluídico. Legal, então tem todo o escoamento microfluídico para ser levado em conta. Tem toda a parte também de fluir, que é o que a gente gosta, né? Que a gente... E me diz uma coisa assim, ó. Essa habilidade multidisciplinar, essa coisa assim que envolve escoamento, que envolve
no caso, processo elétrico, Uhum. a parte de software, tudo isso, tá? Você está envolvido diretamente na confecção Isso. da unidade. Exatamente. A parte fluídica, de estruturar o microdispositivo que eu vou trabalhar, que vai ter um escoamento ali dentro, foi eu que projetei. A parte elétrica está sendo eu que estou desenvolvendo. A programação dessa parte para gerar esses pulsos elétricos, eu que estou fazendo. Então Desculpa, mas vou ter que falar aqui uma coisa que tu sabe que eu vou falar já, né? Pode falar. E aí eu vou correr o risco de me emocionar, tá? Mas assim, quando eu fui professor do Marcel, disciplina de controle, uma aula, o Marcel acabou a aula e o Marcel saiu lá da onde ele sentava e veio até mim no final da aula e disse assim: professor, agora eu não lembro textualmente as palavras, mas professora, o senhor já usou Arduino? Isso aí era ano de 2009 era, né? 2009 era. 2009, 2010, por aí. E aí eu cheguei e disse não. Mas na próxima aula a gente conversa. Aí eu saí dali, cheguei aqui em casa, né? Vim pro pai dos burros moderno, Google, né? Fui lá, botei Arduino, sabe? Da onde que tu conhecia a plataforma Arduino, Marcel? Não foi pesquisando, sim, foi de alguma maneira aleatória. Eu queria esse movimento Qual foi o primeiro interesse teu? Por que surgiu esse interesse antes da gente conversar a respeito? Nossa, Renato, o que era? Eu não lembro, Renato. Não lembra? Não lembra? Não. Você sabe que uma das coisas que você me falou, assim, me contou que fez e que me causou um estranhamento legal, assim, sabe? Uma surpresa. Foi a questão daquele sensor de passos que fechava um curto quando a pessoa, ele balançava e tinha tipo um clipe metálico que fechava o contato e ele simplesmente contava quantas vezes isso acontecia, sabe? Você lembra disso? Eu não lembro. Legal. Desculpa. Legal. Não, tranquilo. Mas assim, deixa aí. Por que me emociona? Porque eu só consegui fazer o meu trabalho de doutoramento por causa da plataforma Arduino. Sim, e aí sim. Eu comecei a usar a plataforma no ensino de controle como um jeito barato de conseguir implementar plantas didáticas para a parte de instrumentação e controle no laboratório. Então, se o laboratório hoje tem alguns recursos para ensino, e mesmo eu não estando com o ensino presencial funcionando agora, mas com o ensino remoto, aqui na minha residência eu tenho feito também algumas montagens usando Arduino. E hoje você está usando Arduino também na sua dissertação. Sim, sim. Exatamente. Muito bacana, né? Legal. Abriu porta para os dois caminhos, né? Bom. Tá, e me diz uma coisa assim, tem alguma perspectiva aí de conseguir ter uma previsão de tempo para encerrar o trabalho da dissertação? Eu agora, qual é o planejamento, mais ou menos? Final de 2022, a ideia é estar tudo pronto. Joia. Entregue a dissertação. E me diz uma coisa, tem um assunto importante que para quem está ingressando no curso, língua estrangeira. É uma coisa que já não é mais opcional, né, Renato? É obrigatória, né? É obrigatório hoje em dia. Infelizmente, aí pessoal que não gosta de inglês ou outra língua, mas inglês é fundamental. Não existe mais isso, sabe? Ou você aprende ou você aprende. Não é uma escolha, então dedique o seu tempo. Muito provavelmente, o que a gente estava falando, na minha época isso já existia, agora está constante. As entrevistas, por exemplo, para estágio. Tem muita entrevista hoje para estágio que já tem entrevista em inglês. Entendeu? E no mínimo, um teste em inglês você vai fazer. Sim. Então, assim, o coleguinha pode até sentar do lado e te ajudar, mas quando você estiver lá dentro, o coleguinha não vai estar. Então, é melhor aprender mesmo, sabe? Sei. Tá, e me diz uma coisa assim, além da questão de que a nossa literatura clássica da engenharia química, a mais moderna, sempre em inglês, né? Sempre em inglês. Sempre em língua inglesa, né? Então a gente tem essa característica, né? Mas não também assim, né? A pessoa não precisa ter nascido um Shakespeare, né? Ela pode
ela vai aprendendo e vai evoluindo, né? Exatamente. O importante é ela se comunicar. Às vezes, você cometer um erro ou outro de gramática, alguma coisa assim, não tem problema, mas se a mensagem for passada, é isso que é importante. É comunicação, né? Comunicação é uma coisa que tem várias formas de se comunicar. A comunicação, ela tem contexto, né? Muitas vezes o contexto ajuda a comunicar também. Uhum. É isso aí. Né? Mas assim, Marcel, eu gosto muito de conversar com você, eu fico muito contente quando converso contigo. Sabe? Obrigado, eu também gosto. Por causa que assim passa uma energia boa, sabe? Dá vontade de encerrar a nossa conversa aqui e trabalhar mais ainda, porque é uma coisa que valoriza muito o que a gente fez no passado e dá uma alegria para a gente poder ir para o futuro, sabe? Bacana. E assim, bacana. Ó, eu queria agradecer muito essa oportunidade, tá? Eu sei que é uma coisa importante a gente poder manter esse contato, tá? Espero que tu tenha todo sucesso nessa tua empreitada aí nessa vida multifatorial da gente. Tá? E assim, tudo de bom para ti. Igualmente, Renato, eu que agradeço a oportunidade. Inclusive, se abro também a porta aí para os alunos, se quiserem tirar dúvidas, só entrar em contato, pode passar o meu contato aí, Renato, que estou sempre aberto para ajudar. Tá, joia. Marcel, muitíssimo obrigado, tá? Tudo de bom. Eu que agradeço, Renato. Tchau, tchau.